Meus irmãos, bom estarmos aqui de volta para cultuarmos ao nosso Deus. Esse é o dia que temos o privilégio de separar esse dia para o culto, para a adoração pública. Eu convido os irmãos a ficarem em pé e abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 12. Eu vou ler do versículo 30, ou melhor, do 31 até o versículo de número 36, mas nós vamos meditar no versículo 34 ao 36. Evangelho de João, capítulo 12. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu, ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. E enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou deles. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos, bendizemos e exaltamos a tua bendita pessoa, reconhecendo tua grandeza, tua majestade, teu domínio e soberania sobre tudo e sobre todas as coisas, reconhecendo também, Senhor Deus, que tu és santo e que nós só podemos nos aproximar de ti, cultuar a tua bendita pessoa, por meio de Cristo Jesus, o mediador da eterna aliança, por meio do seu sacrifício realizado na cruz do Calvário, através do seu sangue derramado, que agora o véu foi aberto e nós temos o livre acesso à tua presença por meio de Cristo. Vimos nesta noite, Senhor Deus, para bendizer o teu santo nome, por quem tu és e por aquilo que o Senhor tem feito, pelos teus poderosos feitos. Nós te bendizemos, ó Deus, porque no decorrer de toda a história da humanidade, o Senhor tem se revelado, e o Senhor tem se revelado de modo admirável, a fim de que venhamos conhecer ao Senhor, a fim de que venhamos viver de conformidade com teu querer, e a fim de que venhamos viver para a glória do teu nome. Louvamos a ti pela obra de Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Louvamos a ti, Senhor Deus, pelo seu sacrifício único e perfeito realizado em nosso favor, e rogamos que o Senhor sempre nos abençoe, que o Senhor, mais uma vez, quando nós nos reunimos aqui, queremos pedir que o Senhor abençoe a tua palavra. Sê comigo, me abençoe, Senhor Deus, para que eu possa pregar a tua palavra com temor e tremor no meu coração, mas também para que o Senhor, pelo teu Espírito Santo, aplique a tua palavra ao coração de cada um daqueles que estão aqui presente, mas de todos aqueles que estão nos ouvindo, Senhor Deus, por uma transmissão virtual. Que o Senhor possa falar ao coração de cada um, o Senhor possa trazer graça, favor da parte do Senhor, e o Senhor possa aplicar a tua palavra, trazendo ao arrependimento, à fé e ao encorajamento para continuarmos vivendo para o louvor e glória do teu santo nome. Assim nós te pedimos, oramos, em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Meus irmãos, pela graça do Senhor Deus, nós continuaremos meditando nesse texto, ou no Evangelho de João, no capítulo 12, especificamente, como eu falei, do versículo 34 até o versículo de número 36,
e aqui com o tema, o último convite do Senhor Jesus Cristo aos incrédulos. Meus irmãos, uma das terríveis consequências da queda, do pecado, é que o pecado, ele trouxe consequências para o homem, e o pecado mudou totalmente o foco, o propósito, os valores e princípios, os quais Deus estabeleceu, os quais Deus se revela na sua palavra. E é somente em Cristo que nós podemos ver e ter a certeza dessa redefinição, desse redirecionamento. Penso que não preciso dizer muita coisa, mas nós vivemos, meus irmãos, num mundo onde todas as coisas têm caminhado para uma distorção, onde todas as coisas estão invertidas, valores, princípios, e vivemos num mundo onde nós podemos ver o mal substituindo o bem, as trevas substituindo a luz, a verdade substituindo a mentira, substituindo a verdade. Nós vivemos num mundo onde as coisas caminham para aquilo que as pessoas podem dizer, tudo é justificável, tudo é aceito, e tudo aquilo que é contrário à palavra e à verdade de Deus tem sido ou tem ganhado uma proporção tão imensa, e o mal é considerado como uma liberdade pessoal, a moralidade tem sido distorcida, e há de fato em nossos dias, meus irmãos, uma exaltação ao ódio, há uma exaltação a tudo aquilo que é contrário às Escrituras, e o ódio tem sido justificado, e tem sido, ou tem, digamos assim, tem dado ou percorrido um caminho que o que nós olhamos parece que sempre vai estimular a vingança, sempre vai estimular a violência. E quando olhamos, nós podemos dizer que tudo parece justificável para alguém quando este se sente ofendido. Nossa cultura, meus irmãos, tem sido influenciada por uma segregação, e a nossa cultura tem sido influenciada por um grande incentivo ao ódio, e nós vivemos num mundo onde não há mais o que poderíamos dizer compaixão, paciência, tolerância. Nós caminhamos para uma intolerância. Quem discorda, quem não pensa igual, o caminho parece que é sempre de não ter mais uma afeição pessoal, de não ter mais uma afeição por aquilo que poderíamos dizer que se está perdendo a afeição natural. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, como isso é diferente acerca do nosso Deus? Como Deus é diferente. Deus é paciente, Deus é longânimo, Deus é o Deus da compaixão, Deus é o Deus da misericórdia. Quando nós olhamos para a história da humanidade e quando nós olhamos para a revelação do Senhor Deus nas Escrituras, nós vamos conhecer esse Deus, um Deus que é tardio em irar-se, um Deus que é longânimo, que é paciente, que não trata consoante as nossas iniquidades, mas trata consoante a sua muita misericórdia. Meus irmãos, as pessoas na nossa sociedade, na nossa cultura, não têm compaixão para com aqueles que lhe ofendem. Elas não têm compaixão para com aqueles que discordam deles. E elas são tudo menos tardia em irar-se, menos tardias em serem pacientes. Mas quando nós vamos ver para Deus, nós vamos ver um Deus paciente, longânimo, e a gente entende a longanimidade de Deus, é que Ele tem a capacidade de suportar, é aquele que tem a capacidade de que mesmo sendo ofendido, mesmo sendo destratado, mesmo sendo desprezado, Ele continua sendo paciente e longânimo. Quando nós olhamos e vemos o Deus que se revela nas Escrituras, Ele é santo, Ele é infinitamente santo, e Ele é ofendido diariamente,
constantemente. É um Deus que é desprezado pelos homens, e é um Deus que é ofendido pelos homens, e é um Deus que ele é desonrado por quem ele é. Sua lei, sua palavra, sua verdade, ela é desprezada. Nós vamos ver, mesmo assim, um Deus paciente, um Deus que suporta, que é longânimo, e nós vamos ver isso no decorrer da história. Olhe para a história, olhe para o que aconteceu antes do dilúvio. Uma geração que desprezou o Senhor Deus, uma geração que passou a viver uma cultura igual aos nossos dias, vivendo para quê? Para comer, beber e prazer, e desprezou a verdade de Deus. Mas nós vamos ver um Deus sendo paciente, longânimo, e um Deus que antes de trazer o seu juízo, ele revela a sua compaixão, ele revela a sua misericórdia. Nós vamos ver isso de uma maneira tão clara nas Escrituras. Antes de todo o ato de juízo de Deus, Deus mostra-se, Deus se revela, um Deus paciente, um Deus longânimo, cheio de compaixão, cheio de misericórdia. O que ele faz? Como é que ele revela a sua paciência? Ele não só suporta aquela geração, mas ele levanta alguém que possa anunciar, que venha pregar e dizer que é um refúgio, que Deus iria trazer juízo, que Deus não deixaria de exercer o seu juízo, mas antes do seu juízo ele convoca, ele chama, ele convida a virem a ele, a serem, buscarem aquele que é misericordioso. Ele faz isso por meio de Noé. Por mais de 100 anos Noé fica pregando, anunciando, mas a sua paciência ela tem o seu limite. A sua paciência tem o seu limite. E isso nós vamos ver não só no dilúvio. Chegou o dia que a sua paciência, a sua longanimidade esgotou. A sua compaixão estendida por muitos anos, ela esgotou. A paciência, ela dele chegou ao limite. O mesmo é para Sodoma e Gomorra. Mas quando nós vamos ver, meus irmãos, o texto que nós lemos aqui, e o contexto do capítulo 12, nós vamos entender aqui, naquilo que o Senhor Jesus vai dizer: ainda por um pouco, a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. O que ele está aqui? O que aconteceu aqui? Meus irmãos, ele está caminhando, essa é a última semana. Na realidade, o Senhor Jesus está caminhando para a cruz, para a morte. Esse é o contexto aqui do capítulo, do finalzinho do capítulo 12. Ele está caminhando para a sexta-feira, para o dia da sua morte. Ele vem dizendo aqui, ele vem se revelando, ele vem primeiramente dizendo o propósito que ele veio. E João faz questão na sua narrativa de que nós venhamos saber quem ele é. Ele é o Filho de Deus, o Deus eterno, que se fez carne, que habitou entre nós, e João vai dizer, nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Ele não deixou de ser Deus, ele não abandonou a sua deidade, ele continua e continuou sendo Deus, mas a glória, as insígnias da sua deidade foram ocultadas pela sua natureza humana. E aqui estava ele. Mas qual é o propósito da sua vinda? Por que ele veio? Para ser um mestre? Para ser um exemplo? Para alguém que tenha uma alta ou uma elevada espiritualidade? Ou filósofo com seus ensinos? Saiba que o Senhor Jesus não deixou nada escrito. Ele não fundou uma religião como tantos outros, como Buda, como Maomé, quantos outros. Para que ele veio? Ele vai deixar claro. Ele veio para morrer, ele veio para morrer. Antes de todas as coisas serem criadas, já havia Deus determinado numa aliança eterna, que o seu Filho, Deus eterno, a segunda pessoa da Trindade, viria, assumiria uma natureza humana. É isso que nós entendemos do estado de humilhação de Cristo. Sendo ele Deus,
o Criador de todas as coisas. João começa o Evangelho falando disso. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio todas as coisas foram criadas por Ele. Todas as coisas, nada do que existe foi feito sem Ele. Ele é eterno, Criador de todas as coisas. Mas ele vem no estado de humilhação, ele se faz homem, ele se faz carne. E João vem dizer, o Verbo se fez carne. Mas por quê ou para quê? Ele vai deixar aqui, nesses últimos momentos da sua vida, ele vai deixar claro isso para os seus discípulos, para os seus apóstolos. Ele veio para morrer. E como sempre, ele vai usar uma figura, ele usa uma figura que no contexto agrário, no contexto de uma sociedade agrária, quando ele usa algumas figuras, eles compreendiam, eles entendiam. E é por isso que ele vai usar uma metáfora justamente para mostrar aquilo que ele quer ensinar ou aquilo que está para acontecer. Ele vai dizer, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito fruto. Ele está falando sobre o quê? Sobre a sua morte. Ele está dizendo que ele veio para morrer e que a sua morte ela é necessária, porque sem a morte dele não há redenção, não há salvação. Nós somos salvos, nós somos perdoados, nós somos justificados por causa dele, da morte dele, porque ele morreu e a sua morte é uma morte substitutiva. Ele não morre pelos seus pecados, ele não morre pela sua culpa. E isso é um fato. Nem os judeus, nem os romanos encontraram qualquer falha na vida dele. Nenhum mandamento da lei foi quebrado por ele. Nenhum mandamento. Ele não pecou, ele não transgrediu. Os judeus não tinham nenhuma acusação formal para dizer ele é culpado porque ele transgrediu o mandamento. Ele obedeceu perfeitamente à lei. Os romanos também não viram nele nenhuma culpa. A pergunta que a gente faz é, mas ele morreu, ele foi condenado. Mas ele foi condenado e ele morreu não por aquilo que ele fez, mas ele está morrendo pela culpa dos seus. Ele está assumindo a culpa, ele é o fiador, ele assume a dívida. E ele deixa claro isso, que ele veio para morrer. Mas ele vai mais além. Ele quer deixar claro sobre aquilo que irá acontecer. Aqui ele começa então, digamos assim, ele está caminhando para a cruz. E ele diz, a minha alma está angustiada. Ele sabe e ele sabia o que era de fato o que lhe esperava. Não é somente o seu sofrimento físico. Ele não está angustiado pelo sofrimento físico que ele vai enfrentar. A morte de cruz era terrível. É de fato a pior pena de morte da história da humanidade, porque era sofrível. As pessoas não morriam somente por causa dos pregos nas suas mãos, elas morriam asfixiadas, elas cansavam de ficar pregada no madeiro e, portanto, as suas pernas não aguentavam. E quando elas caíam, então elas não tinham mais como respirar e elas morriam agonizante. Quando alguém morria, ou melhor, quando alguém demorava a morrer, eles quebravam as pernas justamente para que todo o corpo caísse. Do Senhor Jesus não foi feito isso, porque havia uma profecia que nenhum osso dele seria quebrado. Mas não é por causa da angústia física. Ele está angustiado por aquilo que ele vai passar. Ele vai se fazer pecado, a ira de Deus vai estar sobre ele. O desfavor do Senhor Deus estará sobre ele. Esse será o único momento em toda a eternidade que ele não vai ver o seu Pai olhando a ele de uma maneira favorável, mas é um juiz punindo a culpa e o pecado que estava sobre ele. Ele começa então a sentir, ele sabe aquilo que vai acontecer. Ele ainda vai orar lá no Getsemane, ele vai dizer, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele também faz uma pergunta aqui de retórica, ele diz, mas o que direi eu? Foi para esta hora que eu vim, foi para este momento determinado na eternidade. Entenda muito bem, a morte de Cristo não é acidental. Os romanos e os judeus são culpados, são responsáveis,
mas a morte dele estava dentro do eterno propósito de Deus, dentro daquilo que Deus na eternidade decretou. Deus na eternidade, ele doou o seu filho para morrer por pecadores, para levar sobre si a culpa. Mas ele vai deixar isso para eles bem claro, que morte ele veio para morrer, mas que tipo de morte? Ele vai dizer, quando o Filho do Homem for levantado. Eles entenderam isso, eles entenderam o que é que ele estava dizendo. Quando alguém era levantado da terra, isso significava dizer que essa era uma maneira, digamos assim, de uma linguagem que se usa, chamada eufemismo, é uma maneira para, digamos assim, aliviar ou para não ser numa notícia ou numa informação tão grave. Quando ele dizia, ou quando alguém dizia no Império Romano, aquele vai ser levantado da terra, vai morrer e vai ser levantado da terra, eles sabiam que morte era aquela, era morte por crucificação. Os judeus não faziam isto, os judeus não faziam esse tipo de morte, porque para eles morrer na cruz era alguém amaldiçoado, e é ele que vai se tornar amaldiçoado, é ele que vai levar sobre si a maldição da lei, a justiça da lei vai ser levada sobre ele. Então ele está aqui, ele está, digamos assim, conduzindo os seus discípulos e os seus ouvintes para que eles pudessem entender quem ele era, por que ele veio e que tipo de morte ele iria sofrer. Ele iria morrer, mas ele iria morrer não pelo seu pecado, mas ele iria morrer pela culpa, pelo pecado dos outros. Mas quando nós vamos ver aqui, é como se eu pudesse dizer assim, o que você vai ver aqui na pessoa de Cristo? A sua grande compaixão, a sua grande compaixão. Ele está caminhando para a cruz, mas aqui ele ainda vai fazer o último convite aos incrédulos. Ele ainda vai fazer o último convite da graça aos pecadores. É o momento que está próximo da cruz. E aqui ele vai, ao mesmo tempo, fazer um convite. E o convite é para que eles possam vir para ele, creiam na luz, andem na luz. Ainda por pouco tempo a luz está com vocês. Ainda restam poucas horas ou poucos dias, e esta era, digamos assim, era uma oportunidade, no qual o Senhor Jesus está usando a oportunidade para convidá-los. Saiba que o convite da graça, ela é sempre persistente. É um Deus que nos últimos momentos Ele está chamando e Ele está convidando, e aqui não é apenas o último convite, mas é a última advertência dEle para esta geração. É a última advertência. E esse é um convite final, e nós vamos entender que os israelitas ou os judeus sempre rejeitaram os seus profetas. A realidade ou a descrição histórica acerca deles, e que o Senhor Jesus vai dizer, qual dos profetas vossos pais não mataram? Aqui estava aquele que é maior, é o profeta, que trouxe a autorrevelação de Deus, que trouxe o conhecimento, a luz resplandecendo nas trevas, a verdade encarnada, trazendo conhecimento e salvação. Mas ele vai dizer, qual dos profetas vossos pais não mataram? Todos os profetas eles mataram. E a gente pergunta, e com este aqui, com o Filho de Deus, não seria diferente? Aqui é ao mesmo tempo o convite, mas ao mesmo tempo eles irão matar o Senhor Jesus Cristo. Brevemente, o próprio Filho de Deus, ele será morto por eles irão matá-lo. O versículo 34, ele começa com, depois que o Senhor Jesus diz que ele vai morrer, depois dele dizer que ele vai morrer, que tipo de morte que ele vai sofrer, que ele vai morrer, crucificação, ele sabia disso. E aí eles vão então perguntar no versículo 34, eles vão fazer uma pergunta, e claro, esta pergunta está relacionada à afirmativa. Ele está dizendo que ele vai ser levantado, que ele vai ser crucificado, que ele vai morrer esse tipo de morte.
Para eles é como se eles pudessem dizer: olha, mas não é assim que nós temos entendido, não é assim que nós temos aprendido. E o que eles vão perguntar? Eles vão perguntar, replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Eles entenderam, eles sabiam que quando ele disse o Filho do Homem vai ser levantado, eles sabiam sobre o que ele estava se referindo. E eles vão perguntar: mas nós temos aprendido na lei, nós temos aprendido na Escritura que o Messias permanece para sempre. Você sabe que esse termo Filho do Homem é o termo tirado lá de Daniel, e é um termo messiânico acerca do Messias. O Filho do Homem é uma referência ao Messias. Então o que eles estão dizendo aqui? Nós temos aprendido que o Messias e o seu reino vai ser para sempre. E como é que dizes tu que tu vais morrer? Quem é esse Messias? Quem é esse Filho do Homem que tu dizes? É como se eles pudessem dizer assim: nós não estamos entendendo. Mas por que eles não estavam entendendo? Porque eles pegaram só uma parte da interpretação, ou só uma parte da exposição. Realmente o Messias seria da tribo de Davi, seria da tribo de Judá, da família de Davi, seria o descendente de Davi, e as profecias diziam acerca do seu reinado, que seria a descendência de Davi, cujo reinado permaneceria para sempre. Seria um rei eterno que governaria, que reinaria eternamente. Sim, e isto é aplicável para Cristo, isto é verdade para ele. Mas eles não viram o outro lado, eles não entenderam eles não foram instruídos sobre o outro lado. Este mesmo Messias, a partir do capítulo 42 de Isaías, vai ser dito acerca de quê? Do servo sofredor, o servo de Deus que viria, o Messias seria o servo sofredor, que viria levar, ou queria levar sobre si os pecados, a culpa do seu povo. Isaías 53 é uma descrição tão clara sobre a morte do Senhor Jesus Cristo. Eles não entenderam isso. Mas por que não entenderam? Porque a eles, meus irmãos, foi ensinado o quê? Foi instruído que eles aguardavam que Messias, o Messias triunfante, o Messias, um Salvador que viria, que dominaria o Império Romano e os tiraria da situação de escravo e os colocaria numa outra situação. É por isso que eles lembram no domingo de Ramos, quando o Senhor Jesus vem lá de Betânia, ele vem e aquela multidão se junta, uma multidão vem com ele e outra multidão está indo de Jerusalém para encontrar e para ver o grande feito. Ele havia ressuscitado Lázaro e todos então queriam ver, saber sobre isso. E quando se encontra, ele vem montado no jumento, e eles então começam a gritar: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. O que eles estão fazendo? Eles estão aclamando e dizendo: esse é o Messias, esse é o nosso Redentor. E ele está indo para onde? Para Jerusalém. É como se eles entendessem, na realidade eles não entenderam a profecia de Zacarias. Eles disseram: agora que o nosso Redentor, o Messias, vai adentrar em Jerusalém e vai ser aclamado o Rei de Israel. E eles então vêm, jogam suas vestes, jogam palmas, galhos de palmeira, e estão ali aclamando o Messias. Mas quando é aqui, ele começa, entenda sempre bem uma coisa: o Senhor Jesus sempre vai trazer clareza para tirar o erro. O que ele começa a dizer? Ele começa a dizer que ele veio para morrer. Ele começa a dizer e ensinar que ele veio para morrer na cruz. O que acontece? Uma grande decepção. E é por isso que eles dizem: quem é o Filho do Homem que vem para morrer? Quem é o Filho do Homem? Nós não aguardamos este Messias, nós não aguardamos este. Quem é este? Eles nunca viram, nunca compreenderam. É como se ele pudesse dizer assim: toda aquela euforia, meus irmãos, foi um balde d'água fria, e é esta mesma multidão que não viu como seu Messias,
não compreendeu a profecia de Zacarias. O que a profecia de Zacarias dizia? Aí vem o teu rei, montado num jumento, num jumentinho, filho de jumenta. Quando o rei ia montado num jumento, ele não ia para fazer guerra, ele ia para fazer paz. Quando os reis vinham para guerrear, eles vinham montados nos seus cavalos. E eles vinham de fato de uma maneira imponente para mostrar todo o seu poderio. Ele veio montado num jumento, porque ele não é o rei, ele não veio para fazer guerra, mas ele veio para dar a sua vida. Ele não veio para matar ninguém, ele veio para dar vida, ele veio para salvar, para redimir, mas só há redenção, só há salvação por meio da sua morte, do seu sacrifício. E eles não entenderam, e aqui que começa a grande decepção deles. Não é este que nós esperávamos, mas é esta mesma multidão que não vê como Messias, que logo na sexta-feira, o que é que essa multidão vai dizer? Crucificam, crucificam. Este não é o nosso Messias. Este não é o Messias que nós esperamos. Meus irmãos, eu sempre tenho falado para vocês o perigo do erro, o perigo de um ensino, de uma doutrina errada. Esta foi uma geração que foi levada pelo erro dos fariseus e dos escribas. O que eles ensinaram acerca do Messias? Eles viram só um lado, só aquilo que para eles poderia ser favorável, só aquilo que eles interpretavam, e a interpretação sendo favorável para eles. O que eles almejavam? O Messias que tirasse-os da escravidão do Império Romano, mas eles não ensinaram o servo sofredor, lá de Isaías 42 e até o 53, o risco, grande perigo de um ensino errado, de doutrinas erradas, é que pode conduzir uma geração para rejeitar a salvação, pode conduzir uma geração para não compreender a natureza da obra e do sacrifício de Cristo. Esta mesma multidão, meus irmãos, que eles vão dizer, crucificam, crucificam, e eles estarão de fato crucificando o Senhor Jesus Cristo e rejeitando aquele, o único que poderia dar vida a eles, o único que poderia trazer salvação e redenção. Mas veja a resposta do Senhor Jesus Cristo. Como é que o Senhor Jesus vai responder? E aqui que nós vamos ver a compaixão, aqui que você vai ver ele conduzindo-os a um convite, a um chamado. É o último chamado, porque depois o próprio texto vai dizer que ele vai se retirar e ele vai se ocultar, e ele só vai aparecer publicamente na sua crucificação. É ali que ele vai aparecer. Aqui ele está, portanto, fazendo o último convite. É como se a gente pudesse dizer assim, as portas estão fechando, as coisas estão caminhando para o último momento, mas esse é o momento que eles ainda tinham, meus irmãos, o privilégio de ver, de ouvir o próprio Filho de Deus agindo com compaixão. Ele nunca, em nenhum momento, você vai ver o Senhor Jesus agindo com retaliação, com vingança. Apesar de toda oposição, apesar de todo escárnio, apesar de tudo aquilo que vão fazer, mas você vai ver a salvação, a graça, a redenção sendo estendida, digamos assim, no fechar das cortinas, no fechar, no término do dia. Veja isso aqui, mas veja ele lá na cruz, ele morrendo, e ele salva um pecador culpado que estava morrendo juntamente com ele. Ele diz para aquele ladrão, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É a graça de Deus. Mas é bom sempre lembrar que o que aconteceu ali para aquele ladrão é uma exceção, não é a regra. Não pense que você pode ter a oportunidade de dizer, quando eu estiver para morrer, você não sabe quando vai ser. Você não sabe como Deus vai tratar com você. Aquele ladrão é para mostrar que a misericórdia do Senhor Deus, ela é estendida até o último momento para alguém. Mas não prevaleça sobre isso.
O convite aqui que ele faz era a oportunidade que eles tinham para esta geração, para estes, era o convite da graça. É o último convite. Como é que ele faz? Ele diz: ainda por um pouco de tempo, ainda por um pouco, a luz está convosco. Essa é a realidade que ele quer conduzir. E ele está falando sobre quem? Sobre a sua pessoa. Ele está falando sobre quem ele é. Ainda ele estava ali, presente. E ele, portanto, diz: ainda a luz está convosco. Eles depois não vão mais tê-lo, não mais o terão pessoalmente. O dia para aquela geração de judeus chegara ao fim, estava chegando ao fim, assim como outros profetas, quando anunciaram para Jerusalém ou para Israel, chamando, convocando ao arrependimento. Lembra do profeta Isaías, profeta Jeremias, outros profetas, o que eles fizeram? Profetizaram para o reino do sul, o reino que eles vêm justamente dizer, e quando você vai ver alguns textos lá de Isaías, é o convite da graça. Vinde, aquele que não tem dinheiro, comprai, é de graça. Era um convite ao arrependimento para a nação de Israel que tinha abandonado o Senhor, que tinha desprezado a sua lei. E tanto Jeremias quanto Isaías estão profetizando, porque o tempo estava, digamos assim, estava terminando. O cativeiro da Babilônia viria. Deus iria trazer juízo sobre eles, e Deus iria levantar os caldeus para trazer juízo. Por que o juízo? Porque eles abandonaram o Senhor, desprezaram o Senhor, quebraram a sua lei e não ouviram o convite dos seus profetas ao arrependimento, a uma conversão. E eles, o que uma boa parte da profecia dizia? Que Deus viria, que os caldeus viriam, que os caldeus iriam destruir Jerusalém, que os caldeus iriam destruir o templo, que o muro de Jerusalém seria destruído. E eles estão dizendo: arrependam-se, porque isso vai vir, isso vai acontecer. O que eles diziam? Isto nunca vai acontecer. É impossível que Deus, para eles era essa ideia, que Deus venha destruir a menina dos seus olhos, que é Jerusalém. Que Deus venha destruir o templo, que Deus venha destruir. E eles não ouviram os profetas. E aí a cortina foi fechando, mas era o último momento em que eles ainda estavam insistindo. E o que acontece? A Babilônia invade Jerusalém. Os caldeus invadem Jerusalém. E eles o quê? Destrói Jerusalém, destrói todo o templo, destrói os muros de Jerusalém. E eles são levados por 70 anos para o cativeiro da Babilônia. E aqui eles já retornaram. E aqui é o próprio Senhor Deus que está presente, chamando-os, convocando-os ao arrependimento. E ele vem dizer que está próximo, andai enquanto, ele diz, ainda por um pouco a luz está convosco. É só para a gente entender, né? Ele está dizendo: aproveitem, a porta da graça ainda está aberta, o convite da graça ainda está sendo feito, ainda por um pouco de tempo eu estou convosco. E aí ele vai dizer: andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Essa é uma figura tão clara. Essa é uma figura tão clara para eles entenderem, como para nós é tão difícil, né, a gente entender, né? Porque a gente vive num contexto urbano, e a gente não tem mais essa diferença de trabalho, a gente não depende do dia para trabalhar, essencialmente, né? E a gente trabalha de dia, alguns pegam à noite, mas para uma sociedade que naquela época não tinha energia, né? Era na lamparina mesmo, era no candeeiro, né? Então, o que se entende? É que eles deveriam trabalhar enquanto era dia. Enquanto é dia, era que eles tinham as atividades deles.
a noite vinha, cessou, cessava as atividades. Ninguém trabalha na roça, naquela época não trabalhava na roça de noite. Hoje trabalha, né? Hoje tem coletadeira que trabalha dia e noite, que está ali, que tem farol e tudo. É só para a gente entender. Mas ele está falando aqui acerca de alguém que ele está dizendo, por um pouco de tempo, a luz ainda está convosco, andai na luz. Ele diz, andai enquanto tendes a luz, enquanto tendes a luz. A ideia aqui de andar, é claro, ela vai estar muito relacionada com crer, mas dá para a gente entender a figura, né? Qual é a figura que é usada aqui? É que, normalmente, quando alguém queria viajar, ou quando estava viajando, o que ele fazia? Aproveitava a luz do dia. Ele tinha que fazer e viajar de dia. De noite, ele não viajava, ele não andava, né? É um contexto aqui agrário, rural, para quem já foi, digamos assim, uma boa parte aqui dos irmãos, talvez, e boa parte de muitos que estão assistindo, não sabe o que é isso, mas para quem já morou na roça, no interior, sabe o que é isso, né? De noite não se viaja, não se faz nem, a não ser uma exceção, é de dia, porque de dia é que se aproveita, é que se faz, é que você caminha, e é de dia que você sabe para onde você está indo, porque todas as coisas estão claras aos seus olhos. Há uma realidade que ela é visível, e que, portanto, o caminhar do dia traz de fato para você não só segurança, você vê uma realidade, mas é de dia que você sabe para onde você vai, você consegue ver o caminho, você consegue direção. À noite, não adianta caminhar à noite sem nada, na escuridão. Primeiro, o perigo é grave. Segundo, é que não se caminha porque você não sabe para onde vai. Essa é uma realidade que o Senhor Jesus está falando aqui. É uma realidade que, por um lado, é Ele vindo, é a luz, é a verdade de Deus, trazendo luz, conhecimento e salvação, no mundo que jaz o quê? Que jaz nas trevas. Esta é a realidade para todos nós, né? Quando é profetizado acerca dele, é dito que viria a luz que viria sobre as nações, porque as nações jazem nas trevas. Imagine todas as nações sem o verdadeiro conhecimento da salvação. Mas aqui estava a luz tão presente, e eles têm a última oportunidade, e ele diz, por um pouco de tempo, a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem, e quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Duas coisas, ou melhor, aqui a gente pode entender. Primeiro, ele está dizendo, ainda tem a luz. O convite da graça ainda está estendido, mas a paciência para aquela geração iria acabar. As trevas viriam, o juízo viria para aquela geração. Desprezaram, é como se a gente pudesse dizer assim, estavam com a pessoa do Senhor Jesus Cristo próximo a eles. A maior e melhor oportunidade que eles tinham para conhecê-lo. E eles rejeitaram. E ele vai dizer, as trevas virão. O juízo do Senhor Deus viria sobre aquela geração. Porque eles desprezaram o seu Messias, rejeitaram o seu Salvador e rejeitaram a luz. Ele diz, andai. Era uma oportunidade imperdível. Era oportunidade, meus irmãos, para que as trevas não viessem apanhá-los. E aqui nós entendemos a jornada que ele está dizendo aqui, andai. Depois ele vai dizer, enquanto tendes a luz, crede na luz. Enquanto eles tinham, estava ali, o sol da justiça raiando, brilhando, trazendo o verdadeiro conhecimento de Deus, a autorrevelação de Deus, mas trazendo o verdadeiro conhecimento da redenção, da salvação. É nele, por isso que ele vem, entenda bem, ele vem expondo aqui, ele vem trazendo instrução,
E é justamente os raios da luz brilhando do conhecimento. O que ele faz aqui? Meus irmãos, ele está dizendo primeiramente quem ele é. Ele vai dizer o propósito que ele veio para morrer. E depois ele vai dizer que tipo de morte é que ele vai ter. O que ele está fazendo? Conduzindo-os para que eles possam ver e conhecer e possam levar a fé. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Era esse o convite. É um convite para andar. Saiba que a jornada da fé é a jornada mais segura que nós temos. A jornada com Cristo é a jornada mais segura que nós temos nesta terra. É a jornada mais segura porque nós temos, por meio dele, nós sabemos para onde nós vamos. É a única jornada que eu sei o final dela. Eu sei para onde ela vai ou para onde eu vou. Este é o convite, ele diz, andai. Lembra o que Paulo vai dizer em Colossenses? Ele vai dizer, assim como recebestes a Cristo, assim andai nele. Esse é o caminhar. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, assim como recebeste a Cristo, andai nele. Não adianta apenas você dizer, eu achei o caminho. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Não adianta alguém dizer, eu achei o caminho. O que ele diz? Então ande neste caminho. Continue neste caminho. E esse era o convite que o Senhor Jesus está dizendo. Enquanto tendes a luz, andai nela. E a ideia é de seguir, de continuar. É dia, e a gente sabe muito bem disso. De dia nós podemos caminhar seguro, mas de dia eu tenho plena certeza de que eu estou vendo uma realidade que vai me levar para o final da minha jornada, para o final da minha vida. Meus irmãos, a urgência do convite é impressionante, ele permanece. O convite de Cristo aqui era urgente. Ele diz, enquanto vocês têm, ainda resta um pouco de tempo. E ele está indo justamente para morrer. Mas a sua morte seria para alguns redenção, mas a sua morte seria juízo para outros. A sua morte, ela tem um peso de vida para os que creem, mas ela tem um peso de condenação para os incrédulos. E aqui estava o convite da graça. E esse convite permanece. Posso dizer que você pode não ter muito tempo. Aproveite as oportunidades de vir a Cristo. Creia em quem Ele é. Creia no que Ele fez. E receba enquanto você pode e tem a oportunidade e é capaz para fazer isso. Ele é a luz. João diz que Ele é a luz da vida. Ele é a autorrevelação de Deus, o Deus encarnado que vem ao mundo. É o sol da justiça que vem, que traz luz, vida ao mundo, que jaz nas trevas e que jaz na morte. Ele é a luz que brilha nas trevas e as trevas não prevalecem. Veja quando ele diz, enquanto tendes a luz, e ele contrasta com a nossa condição. Estamos nas trevas, ou muitos estão nas trevas, nós estávamos nas trevas, e ele, portanto, vem e diz, enquanto tendes a luz, andai na luz. A luz ainda estava ali, presente. O Senhor Jesus não está mais fisicamente no nosso meio, isso é um fato, mas Ele está presente no nosso meio. O convite dEle ainda é o mesmo. Eu não sei até onde a paciência do Senhor Deus pode ser estendida sobre sua vida. Eu não sei até onde. Nós vivemos num contexto tão difícil para nós, meus irmãos, não só de mudança de valores, de princípios, e nós vemos uma geração se voltando contra o Senhor Deus.
Nós vemos uma geração desprezando as verdades de Deus. E uma das maneiras de Deus trazer o seu juízo é deixando que uma geração siga seu próprio caminho. Não querem a verdade, não querem seguir a luz, Ele os deixa, Ele os abandona. E isso é terrível, porque quando uma geração, quanto mais nós nos afastamos da verdade, mais as coisas elas passam a ser desvirtuadas, mais as coisas passam a ser distorcidas. E aí nós vamos ver que caminha para uma condição onde não mais, até um momento onde a sua paciência ela será estendida no seu limite. Ele vem dizer que ainda por um pouco a luz está convosco, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. Se por um lado era um convite, por um outro lado era uma advertência. Ele estava advertindo: enquanto vocês têm tempo, enquanto a luz está, ele diz: andai na luz, para que as trevas, para que o juízo do Senhor Deus não vos apanhe. Se por um lado Deus é gracioso, Ele é paciente e longânimo, mas a sua paciência tem um limite. E o limite é quando as trevas do seu juízo virá, ou quando nós vimos na história da humanidade Deus trazendo o seu juízo, mesmo depois de uma constante paciência sendo anunciada. O que aconteceu? O Senhor Jesus disse estas coisas e, retirando-se, se ocultou deles. Eles não mais ouviram. O convite não foi a partir daqui, e aí é uma diferença tão grande, capítulo 13 em diante, não vai ter mais nenhuma aparição pública do Senhor Jesus Cristo. Ele está caminhando aqui para a sua última aparição pública, mas que vai ser a sua morte. Quando eu falei não haverá mais nenhuma aparição pública, no sentido de convidar, de chamar alguém ao arrependimento. E é por isso que nós entendemos, esse era o último convite, o convite da graça. Era o convite antes que o juízo viesse sobre esta geração. Esta vai ser uma geração que vai sofrer o juízo do Senhor Deus. No ano 70, Jerusalém vai ser destruída. E vai ser destruída porque eles rejeitaram o seu Salvador, seu Redentor. Nos anos 70, o imperador Tito vai vir e vai destruir toda Jerusalém. E a profecia, uma parte da profecia que o Senhor Jesus estava dizendo ali vai se cumprir. Ele vai dizer: quando vocês virem o abominável, não entrem em Jerusalém, fujam de Jerusalém. Alguns historiadores vão dizer o seguinte: muitos cristãos, quando viram Jerusalém sitiada, entenderam uma parte da profecia e fugiram. E muitos deles foram salvos. Mas os judeus não largaram Jerusalém. E lembram que ele disse que não ficaria pedra sobre pedra. O que aconteceu? Jerusalém foi destruída, o templo foi queimado. E o que aconteceu é que o fogo derreteu o ouro que estava no templo. E esse ouro foi derretido sobre as pedras. E as pessoas pegaram essas pedras, raspavam essas pedras para poder tirar o ouro que ficou. Não ficou pedra sobre pedra. Deus, o Senhor Jesus, estava fechando as cortinas da sua misericórdia para esta geração. E Ele está dizendo para eles: enquanto a luz, ainda por um pouco de tempo, a luz está convosco. Por um pouco de tempo Ele estava ali. E esse pouco de tempo, Ele ainda revela a sua misericórdia, a sua compaixão. E qual é o convite dele? Venha para a luz, ande na luz, andai na luz, não deixe que as trevas vos apanhem, não deixe que o juízo venha por alguém que desprezou a misericórdia e o favor do Senhor Deus. Ele se oculta, eles não vão mais vê-lo no sentido do convidando.
E de fato sua palavra se cumpriu naquilo que ele já havia dito anteriormente. Vocês me procurarão e não me encontrarão, e onde eu vou, vocês não podem ir. Este era o julgamento. Vocês vão me procurar. Sabe o que acontece? É que depois os judeus, se você for ver lá em Lucas 21, 38, os judeus vão lá no templo, eles vão estar procurando, e eles não mais encontram. Eles só vão, de fato, ver o Senhor Jesus Cristo publicamente no dia do seu julgamento e no dia da sua crucificação. E eles vão ver a cena mais, digamos assim, que causaria repulsa para eles. Eles vão ver o Filho de Deus levantado de uma maneira vergonhosa, vergonhosa. A morte de cruz era vergonhosa. Alguns morriam seminus. Era vergonhosa. Por isso que alguns dizem que talvez as mulheres não se aproximaram da cruz, ficaram distantes por causa da vergonha. Mas ele não está morrendo pelos seus pecados. Ele está suportando a vergonha e a ignomínia. Ele está sofrendo tudo isso por causa daqueles a quem ele amou e por causa daqueles por quem ele veio levar sobre si a sua culpa e o seu pecado. Esta geração iria procurá-lo, mas restava apenas para eles o quê? O juízo do Senhor Deus por terem desprezado a luz. E eles preferiram as trevas do que a luz, porque eles não quiseram que suas obras fossem reveladas, arguidas. Aqui é o convite da graça. Não perca essa oportunidade. Não perca a oportunidade. Venha a Cristo, receba-o, creia nele, saiba quem ele é, saiba o que ele fez por você, saiba que ele é fidelíssimo em cumprir as suas promessas. Ele promete redenção, salvação. Aquele que crê nele tem a vida eterna. Aquele que crê nele, ele salva, ele perdoa. Mas saiba também que ele é fidelíssimo em cumprir as suas ameaças. Aquele que não crê já está julgado, porque não creu no Filho do Homem, não creu no Filho de Deus. A porta da graça ainda está aberta. O convite ainda é o mesmo. O convite ainda é a insistência. E é uma insistência porque saiba que a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor Deus. Nós não determinamos quando ou como nós vamos partir desta terra. Por isso que as oportunidades, elas nunca podem ser desprezadas, porque o grande e o maior problema é alguém morrer, partir desta vida sem Cristo. É partir sem Cristo. E essa é uma das realidades que pode ser mais triste para alguns. E essa é uma das realidades mais tristes quando nós perdemos talvez pessoas entes queridas que nunca deram evidência de conversão, que nunca arrependeram dos seus pecados, que tiveram todas as oportunidades, mas rejeitaram. Tão próximo, a luz, tão próxima. Depois João vai dizer a razão, por quê? A incredulidade. Mas a realidade mais triste é quando você pode olhar para uma situação de um funeral e você ter a sensação que você pode dizer, é possível que a misericórdia de Deus possa ser estendida, como foi estendida para aquele ladrão. Mas é possível a gente dizer, eu nunca mais o verei, nunca mais o verei. Porque nunca vai estar com Cristo. O Senhor Jesus vai dizer, vocês me procurarão e não me encontrarão. Onde eu vou, vocês não podem ir. E por que eles não podiam ir? Por causa da incredulidade. Porque rejeitaram o Salvador, o Messias. Eles nunca mais iriam vê-lo, a não ser o juízo dele. Deus possa aplicar e abençoar a sua palavra e trazer vida e luz ao seu coração e levá-lo à fé e ao arrependimento e à confissão de crer nele e recebê-lo como Salvador e Senhor da sua vida. Vamos ficar em pé, vamos orar. Senhor, eu rogo que o Senhor aplique a sua palavra
pelo teu Espírito Santo, pelo poder do teu Espírito Santo. Sua palavra é viva, eficaz, ela não volta vazia, ela cumpre o propósito para o qual o Senhor mesmo determinou. O teu evangelho é o evangelho da graça, da salvação, da redenção. Para uns, é a graça convidando, chamando, trazendo o convite ao arrependimento, à fé em Cristo Jesus. Para outros, este mesmo evangelho pode ser um agravante de juízo por terem rejeitado a tão preciosa oportunidade que o Senhor tem dado. Aplique a tua palavra, vivifique, Senhor Deus, para que haja salvação no nosso meio, para que haja salvação nos nossos dias. O Senhor mesmo esteja chamando, salvando e acrescentando aqueles que hão de ser salvos no nosso meio, para que pela graça de Deus sejam conduzidos à jornada da fé, andar com Cristo, viver por Cristo e andar na luz. E andar com Cristo é ter a certeza de que o nosso destino final é seguro. Nós chegaremos ao céu por causa da obra e do sacrifício de Cristo. Sê conosco, abençoe a tua palavra. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Meus irmãos, hoje é o primeiro domingo do mês e pela graça de Deus nós temos o privilégio de participar da ceia do Senhor. Hoje é o dia que nós nos reunimos em torno da ceia do Senhor. E Paulo dá orientações a nós na sua carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23, acerca da ceia do Senhor. E é sempre bom a gente considerar todas as vezes que nós vamos participar da ceia do Senhor. Paulo diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Todos que são membros comungantes de qualquer igreja genuinamente cristã são convidados a participar da ceia. A ceia não é uma instituição da igreja presbiteriana, é uma instituição do Senhor para os seus, para aqueles que pertencem a Cristo. Quem pode participar? Aqueles que são crentes em Cristo Jesus, que discernem, que compreendem o sacrifício de Cristo. Esses elementos aqui, pão e vinho, eles em si não sofrem nenhuma alteração. O pão continua sendo pão e o vinho continua sendo vinho. Mas esses elementos, nós quando comemos, quando nós bebemos o vinho, nós fazemos isto pela fé. Nós entendemos que estes elementos simbolizam. Primeiro, eles simbolizam para nós o memorial. Nós fazemos isto para manter na nossa mente, na nossa memória, a obra, o sacrifício de Cristo. Para nós, é na nossa mente a certeza que nós somos salvos por causa de que Cristo morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue para a nossa redenção. Mas não é apenas um memorial. Nós entendemos pela fé que nós somos alimentados por Cristo espiritualmente. Eles simbolizam para nós aquilo que Cristo é para nós. Cristo é o nosso pão da vida. É Ele que nutre, é Ele que fortalece a nossa alma. É por isso que nós, crentes, participamos da ceia do Senhor. É um meio de graça. É um meio que nós, pela fé, entendemos que somos fortalecidos espiritualmente em Cristo. Nós comemos dele, nós bebemos dele, nós somos dele, nós participamos daquilo e de quem ele é para nós. Mas é um referencial também da nossa comunhão.
Nós estamos em comunhão com Cristo, mas nós estamos em comunhão com os demais, com a sua igreja. E esta comunhão, ela é uma comunhão que deve ser sempre crescente em Cristo Jesus. Mas estes elementos, ou a ceia, aponta para o futuro. Aponta para o quê? Para o grande dia, quando nós estaremos com Ele. Aponta para as bodas do Cordeiro, quando nós estaremos para sempre com Ele. E seguros de que por causa dele, do seu sacrifício, da sua morte, nós vamos estar lá, pela graça de Deus, santos, irrepreensíveis, sem culpa, sem mácula, sem mancha, sem ruga. É a comunhão eterna que nós teremos. E é isso que todo crente aguarda, o dia quando nós estaremos para sempre com o nosso Senhor, onde não haverá mais pecado, onde não haverá mais o mundo e onde não haverá mais a presença do diabo. Nós estaremos no estado de glória, de bem-aventurança, de eternidade a eternidade para com Ele. E isso confirma a nossa esperança, a nossa fé. Todos possam participar, sempre com o coração grato, sempre com alegria no coração. Sempre veja assim, que alegria, que gratidão nós temos no nosso coração. O nosso Salvador morreu, o nosso Redentor deu a vida por nós, e Ele, e por meio dele, é que nós somos nutridos, sustentados. Eu quero convidar o presbítero Daniel e o presbítero João para distribuírem esses elementos, e todos que são membros comungantes de qualquer igreja genuinamente cristã são convidados a participar desses elementos. Enquanto isso, podemos cantar um cântico, mas antes eu vou pedir que o presbítero Daniel ore ao Senhor Deus.